nos distrai, né? Então, não tem como falar de Jesus sem falar de duas grandes coisas, que é amor e perdão. Elas caminham muito lado a lado. Jesus amou o amor que era o mais puro que a gente pode conhecer. O amor que a gente quer para a gente, mas que a gente sabe que muitas vezes a gente não dá conta de oferecer. Há quem diga que o amor mais próximo é o amor maternal. Mas a gente sabe que não é sempre assim, tendo em vista as rivalidades que às vezes se apresentam no lar para a gente saber lidar com elas, né? Então, algumas mães chegam perto disso. E a figura de Jesus ainda está muito relacionada a uma visão religiosa, o que é muito triste para a gente, né? Porque parece assim, lá no trabalho, lá no trânsito, lá na viagem que eu faço para Maragogi, eu não preciso estar focada ou conectada com Jesus. Mas lá no centro, lá na igreja, lá no momento da Eucaristia, aí sim. E aí aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos são chamados, poucos os escolhidos no item 9, Kardec encerra sim esse item. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Elas não são apenas o salvo-conduto à vida celeste, mas também a garantia de paz, de tranquilidade e de estabilidade nas coisas da vida terrestre. É por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem em suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens irão conservá-las porque encontrarão nelas a sua felicidade. Mas as instituições que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso vão arrebatá-las. Então a gente precisa lembrar de unir, né, essa nossa visão cristã em todos os lugares que a gente está. Não tem como a gente, de repente, trabalhar numa empresa e pensar só em lucro, ou pensar em falir uma empresa aqui para comprar ela mais barata e depois vender mais cara. Isso não é de acordo com o que Jesus traz. Então, enquanto tiver essa dicotomia, essa cisão, a gente não vai estar bem. Um dos lados vai estar quebrado, né? Então, teve um momento que a gente encontrou com um palestrante espírita chamado Otacílio Rangel, né? E aí ele foi muito interessante, que a gente falou, tá virando regeneração, tá virando... Ele, não, gente, né? Quase menos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para a gente chegar no planeta de regeneração, a gente vai ter que mudar toda a estrutura política, social. Vai ter que ser uma coisa colaborativa e não competitiva. A educação, as relações políticas, as relações empresariais, todas elas vão precisar mudar. A relação com a moeda. Então, ainda falta tempo demais. Falta muito tempo. Porque não é uma coisa, a gente vai virar regeneração, quem não tiver cai. Não, né? Capole, igual o pessoal de Capela. Não, não é assim. Tem que ter uma mudança. E essa mudança, ela vem daqui para lá. Ela não é imposta, né? Nós vamos construindo isso. Já tem muita coisa sendo construída. Dá para ver muito na questão da medicina, né? Tem pessoas voltando a enxergar, pessoas voltando a andar com implantes de chip, né? Cerebrais e tudo mais. Então, a gente já está caminhando para aquela ideia de que no planeta de regeneração não vai ter tanto mal físico, né? As dores serão mais morais. Então, é de uma outra ordem. A gente aqui ainda espia muito, prova muito por essas questões físicas. Então, a gente já caminha para isso. Mas daí a não ter doença, vai muito, né? Então, a gente tem um tempo aí para a gente não ficar tão sonhador com isso e começar a mudança. Porque senão fica assim, vai chegar o planeta de regeneração. Não, está chegando por nós. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E aí a Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, ela afirma o seguinte: a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado
companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Então, não é aquele Jesus sofrido, pregado na cruz, que penou. Não, não é isso. A gente não precisa dessa visão. Essa visão passou para ser um exemplo para a gente de resignação, de fé, de crer em Deus, né? E de não... Porque ele poderia ter feito uma série de coisas, mas ele quis mostrar para a gente também a questão da humildade, da simplicidade. Mas a gente precisa hoje desse Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta. Porque se ele estiver lá e a gente estiver aqui, aí a coisa já não anda muito bem, né? Teve uma vez que a gente foi dar um passe no centro e aí a gente falou assim, pensa em Jesus. A pessoa não deu conta. E aí você pensa assim, nossa, parece que é tão fácil pensar em Jesus, né? A gente lembra daquele loirinho do olho azul, cabelinho ao vento, assim. Para essa pessoa, não. Porque às vezes tem essa ideia, né? Ele está lá. Imagina, ele está lá. Não, ele está aqui. Né? Ele olha por nós, ele orienta até hoje, o tempo inteiro. Tem um seriado que eu gosto demais e que está na Netflix. Vocês já devem ter ouvido falar dele. E ele vai sair agora, dia 31, que chama The Chosen. Vocês já ouviram falar? Você gostou, né? Eu sei, deu para ver. Eu também adoro. Porque ele, claro, tem uma adaptação poética, né, de um seriado, mas traz todas as informações sobre Jesus. Né? E coloca um Jesus, sim, coloca um Jesus moreno, que é historicamente, naquele lugar, né, as pessoas não tinham essa visão clara e tudo mais. A gente também não sabe se passou por um eurocentrismo, essa figura também não nos interessa, porque o problema não é a aparência, é o exemplo que ele trouxe. Então, é muito interessante. A gente vê ali casos importantes, como o do paralítico que desceu pelo telhado, né, como o leproso que ele salva. E aí, parece tão próximo, sabe? A mulher samaritana que está lá à beira da água, e ele fala, olha, da água que eu tenho, né, ela não deixa ter sede novamente. Então, assim, a gente vai tendo, e aí vendo aquela situação, não de um Jesus triste, macambuzo, sorubá, não, alguém que realmente está ali para nos ver crescer. Então, se alguém se interessar, vale a pena e vai sair, né, dia 31. Então, a Joana nos traz Jesus como um psicoterapeuta, no livro O Homem Integral. O que é um psicoterapeuta? Para quem faz terapia aqui. A gente chega e abre o coração. A gente fala das nossas dificuldades. A gente fala quando a gente não dá conta, a gente conta uma coisa alegre. Então, tem proximidade, sabe? Tem proximidade. Eu tenho duas amigas que falam que conversam com Jesus sempre. Tipo assim, ai, Jesus, não dou conta mais desse sofrimento. Né? Tem uma que chama até de JC. JC, corre aqui que eu não estou dando conta. Então, essa relação é íntima. Né? Não precisa de ficar muito... Não, é próximo da gente. Se ficar muito distante, fica muito complexo, né? No livro Jesus e Atualidade, que é isso que eu falei, a Joana de Ângeles traz 20 temas. Eu escolhi 3, mas vale a pena ver os outros. Eu escolhi Jesus e os sofrimentos, Jesus e a tolerância e Jesus e a ingratidão. Por que eu escolhi esses temas? Porque a gente sofre muito com os nossos sofrimentos. Uma das coisas que nos causam muito sofrimento, que a gente sempre escuta, principalmente em tratamento espiritual e tudo mais, é a questão da ingratidão, ingratidão dos filhos, ingratidão dos pais, ingratidão de qualquer pessoa, né? E a tolerância, que é difícil a gente ter tolerância em relação aos outros, mas a gente exige muito a tolerância em relação a nós. Ou talvez, alguns de nós ainda nem tem tolerância em relação a si mesmo, se cobra tanto, sabe? Precisa ser bom, precisa ser perfeito. A pessoa adoece, dá problema no estômago, estoura a coluna, dá problema cardíaco, a pressão sobe, mas não, tem que ser, não se permite falhar e errar. E a gente é ser humano. Então, se eu aceito as minhas faltas, muito provavelmente eu vou perceber e permitir que o outro, e aceitar que o outro também tem as falhas deles, né? Então, no Jesus e os Sofrimentos, a Joana de Ângeles fala muito sobre querer e crer. E ela diz o seguinte, querer é muito importante porque muda a psicosfera da gente. Quando a gente quer uma coisa, a nossa tendência é agir para conseguir aquilo. Não é assim?
Eu quero estudar, ou eu quero comprar alguma coisa, então eu vou economizar, eu vou lá e compro. Tem uma mudança comportamental. E o crer é uma maturidade espiritual. Porque crer não é só crer naquilo que eu quero e naquilo que acontece. É muito difícil, porque eu vou crer independente das coisas acontecerem da forma que eu acho que devem acontecer. Inclusive, crer entra na situação de eu não ter gostado, mas entender que é melhor dessa forma. Aceitar que é melhor dessa forma. Então, eu creio em algo maior que eu. E aí ela dá o exemplo do paralítico que desce no telhado, né? Que os amigos levam lá, tá? Jesus, se não me engano, na casa de Simão Pedro, e aí ele desce pelo telhado, o paralítico, e Jesus fala assim: você crê que eu possa te curar? Né? E aí ele fala sim. Quer dizer que ele crê. E se ele não quisesse, ele não tinha despencado do telhado com aquela multidão toda para encontrar Jesus. Então, entendem a questão? Tem a ação e a crença. O que é isso? Eu faço a minha parte e eu permito e aceito que a outra parte faça a dela. Agora, quando eu só creio e não ajo, tem uma pendência. E quando eu ajo, mas não creio, também podemos ter uma tendência. Porque aí nessa eu posso ir desistindo. Ah, não, nem aconteceu agora, né? Podia ter acontecido agora, mas não. Então ela fala que a gente precisa abrir mão do sofrimento. Porque às vezes quando a gente está sofrendo, a gente se diminui, né? A gente pensa assim, eu estou sofrendo, tadinha de mim, eu sou tão legal, eu dou bom dia para as pessoas na rua, né? Eu nunca briguei com ninguém nesta vida, mas tem uma razão de ser. Ou expiação, ou provação, a gente participou disso. Então a gente vai fazer o que for possível fazer para conseguir aquilo que a gente quer. E ela fala da importância desses dois pontos, crer e querer. O Jesus e a tolerância, ela lembra a gente que não é interessante julgar o outro. Por quê? Porque quando a gente julga o outro lesou uma lei divina, fez alguma coisa. Ele plantou algo que ele vai colher. Quando nós julgamos esse outro, nós também plantamos alguma coisa. E por que a gente planta alguma coisa? Porque a gente não tem autoridade moral para apontar o dedo para outra pessoa. Porque a gente está ali no mesmo nível. Quem tem essa autoridade moral para fazer isso, não faz. Que no caso é Jesus. Então, ele poderia falar, você errou, você vai ser punido, você não pode fazer isso, agora você vai ter que se responsabilizar, mas ele não faz. A espiritualidade, a amorosidade do nosso Pai é tão interessante que a gente tem várias formas de aprendizado. E a gente pode reconduzir um erro na vida, reconduzir um erro, um passo errado, tratando outros certos. Não precisa nem aquela ideia de pela espada feriu, pela espada será ferido. Não necessariamente. A pessoa se arrependendo, entrando em contato, ela vai ter outro tipo de saída. Porque Jesus, Deus, não são vingativos como a gente. E errou, olha lá, vai pagar por isso. E aí ela diz que Jesus sempre foi severo na educação dos julgadores da conduta alheia. Severo, né? E a tolerância que usamos será a nossa medida de compaixão quando necessitarmos. E aí ela diz isso daqui, que a tolerância que a gente usa para com o outro será a nossa medida de compaixão quando a gente necessitar. Ela não fala se a gente necessitar. Percebe a diferença? Né? Ela decreta, porque a gente vai precisar da tolerância do outro. Não tem como ser diferente. Porque a gente erra. A gente vai cometer um ato falho. A gente não é santo. A gente não é evoluidíssimo. Nós vamos escorregar aqui e ali.
E aí, do jeito que a gente levou, do jeito que a gente deu, a gente vai levar. Por quê? Jesus quer que a gente seja punido? Não, porque é pedagógico. Porque a gente tem que aprender com isso. Não é pura e vingança para sofrimento, porque a gente aprende que não é interessante fazer isso. Tem até vários memes na internet, né, que falam assim, dessa água eu nunca beberei, aí tá lá nadando. Como não, né? Como que a gente sabe se naquele lugar, daquela pessoa, naquele dia, daquela forma, a gente não faria da mesma coisa, da mesma forma? Tem um lado nosso que a gente não conhece. Tem um lado nosso que congela ou que reage de acordo com o momento. Tanto que a polícia está cansada de falar na internet, não reaja a assalto. E tem uma série de notícias de pessoas reagindo a assalto. Por quê? Porque ela quis reagir, eu vou reagir. Ih, não, vou reagir, não vou dar meu celular de jeito. Não, porque a pessoa entra no modo de desespero, ou de autodefesa, ou de um complexo ativado, que de repente ela faz uma coisa sem perceber que ela está fazendo. E se a gente tem esse lado obscuro, sombrio em nós, que a gente não dá conta de controlar, por que a gente acha que o outro tem que ser totalmente... Por que a gente não aceita que a outra pessoa possa errar sem querer? Né? Que dificuldade é essa de falar, não, eu sou dono da minha própria história, isso eu não faria. Será? Será que a gente já não fez? A gente pode garantir o que a gente fez numa vida passada? Então, essa que é a questão da tolerância. Hoje eu não faço, mas talvez eu já fiz. E aí? Jesus e a ingratidão. E aí, isso aqui é bem legal, porque ela fala assim, gente, quem é ingrato e uma hora a pessoa vai arcar com as consequências dos atos delas. Mas não, a gente quer aqui. Não, daqui a 3 encarnações não, eu quero aqui comigo. Né? E aí, quando a gente faz isso, a gente está na mesma vibe da pessoa. E aí ela dá o exemplo dos 10 leprosos, né? Que Jesus curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. E aí ele fala, cadê os outros, né? O que foi feito deles? Claro que Jesus sabia. E olha que interessante. Eles estavam doentes no corpo. Mas a doença era do corpo? Não. A doença era do espírito. Jesus curou o corpo de 10 leprosos. Quantos se curaram? 1. Porque a partir do momento que ele volta para agradecer, teve uma mudança interna que mostra um aprendizado. Os outros curaram o corpo. Mais dia, menos dia, iam se deparar com outra questão para trazê-los à consciência de que não é assim que se vive. Entende a misericórdia de Jesus? Vai! Eu vou te dar essa chance, né? Tomara que dê certo. Porque sabia que não, mas vai que, né? As pessoas foram. Só uma voltou. E aí ela diz o seguinte: não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Não é, portanto, importante o tratamento que eles deem para a gente. Não é importante. O que é importante é o que a gente prossegue fazendo. Então, se eu faço um favor para a Vilma, ela não me retribui e eu paro de fazer, o que isso diz sobre mim? Características minhas. Amorosidade? Egoísmo. Interesse. Porque eu fiz porque eu queria alguma coisa em troca. Se você não me deu, eu não faço mais. Então, esse bem não está em mim. Porque se eu continuo fazendo para você e você faz o que quiser com isso, entendeu? Aí é uma coisa minha. Não seria, por exemplo, algo condicional. Eu faço isso se você fizer aquilo. Isso é negociação. Né? Isso é da ordem do material. O ingrato é enfermo que se queima em chama do orgulho. Porque sim, o ingrato tem orgulho. Para começo de conversa, eu não sei se já aconteceu de algumas pessoas cercarem vocês por aí, mas assim, tem gente que não pede nada. Fala assim, ai, tinha que tirar essa cadeira daqui.
Como se a cadeira resolvesse por si só sair dali. Porque se eu falo, eu não consigo tirar essa cadeira daqui, me ajuda, primeiro eu estou reconhecendo que eu não consigo carregar. E segundo, em algum momento, eu teria que agradecer. Obrigada pela ajuda que você me deu. Agora, se eu digo, podia tirar essa cadeira daqui, você tira a cadeira para mim, eu tenho que te agradecer? Não necessariamente. Eu pedi? Não. Você fez porque quis. Exatamente. Então, às vezes, tem muitas relações que é assim, tem um lado que não pede nada, mas fala, eu não gosto de ar. Aí a pessoa desliga o ar-condicionado. Essa casa está empoeirada. Aí a pessoa vai e limpa. Aí quando fala, eu fiz isso, desliguei o ar, mas eu não pedi. Né? E o outro está lá. Então, assim, ou você faz porque você quer, ou você não faz, até você entender que é uma escolha. E uma escolha baseada nos ensinamentos de Jesus. Esperar que o outro agradeça é algo que pode trazer muito de sabor. Inspirado na Joana de Ângeles, o Alírio de Cerqueira Filho, ele traz os livros Convites Terapêuticos de Jesus, em que ele chama de convites com vocação. Então ele fala que Jesus faz alguns convites com vocação. São os que Jesus faz com o verbo no imperativo. E aí ele diz, são vários os convites com vocação, dentre eles ao aprendizado e à busca do propósito espiritual. Então são vários de novo, o livro tem vários. Então a gente levantou dois, convite ao aprendizado e convite ao propósito, à busca do propósito existencial. No primeiro, Jesus diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E tem dois tipos de aprendizado com Jesus, o cognitivo e emocional e o amoroso. O primeiro reflete sobre os ensinamentos e os sentimentos desses ensinamentos no coração. Então, Jesus ensina que é necessário perdoar. Jesus ensina que a gente precisa fazer pelo próximo. Então, a gente aprende, reflete sobre esse ensinamento e sente os ensinamentos no coração. E tem um aprendizado amoroso com Jesus, que é por via do acerto e erro. Ora, a gente vai acertar e ora a gente vai errar. E tá tudo certo, desde que haja aprendizado. Então, às vezes, eu falo isso de uma forma diferente com os adolescentes que falam comigo assim, porque eu tirei 6 na prova. É ruim? Péssimo, queria tirar 10. Beleza. Depois que você fez a prova, você entendeu por que você tirou 6? Entendi. Se fosse para você fazer a prova hoje, você tiraria uma nota maior? Tiraria. Então, houve aprendizado. Não é assim? Provavelmente, numa próxima, isso vai ampliar. Então, se houve aprendizado, não tem que ficar martirizando o que passou. Passou, acabou. Não tem como voltar lá, né? A gente só segue daqui para frente. Então, no primeiro é uma conquista êxito e no segundo é uma conquista aprendizado. Tem conquista que eu já faço e já vou acertando e tem umas que primeiro eu preciso errar para depois eu aprender. Qual que é o obstáculo para esse aprendizado? A recusa em aprender e a exigência para vivenciar. Ok, é aquilo que eu falei, eu vou. Mas eu vou se o outro falar. Eu peço desculpas, mas eu peço desculpas se ele fizer isso. Ou então, eu até perdoo, mas eu perdoo se ele vier aqui pedir desculpas. Então, sempre tem uma coisa condicional. Então, a pessoa não está aberta para experienciar e vivenciar essa questão. Não tem julgamento aqui, tá tudo certo. Nosso papel é identificar isso em nós. Entendeu? Porque tem hora que não dá mesmo. Se fizer, vai fazer forçado, igual o irmão, né? Pede desculpa ao seu irmão, desculpa. Desculpa. Ódio por dentro, né? Que desculpa é essa? Virou as costas, é outra cacetada. Então, não adianta forçar. Precisa ser pela via do aprendizado.
E aí o segundo é o convite ao propósito existencial. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí ele fala assim, se a gente vive no mundo, conectados com o nosso ser essencial, que é o nosso ser espiritual, o fazer e o ter no mundo estão em sintonia com o nosso propósito existencial. Ou seja, se eu vivo no mundo, conectado com o meu ser, o meu fazer e o meu ter vão estar afinizados com o meu propósito. Em contrapartida, se eu vivo para o mundo, o meu fazer e o meu ter não se conectam com o meu ser e há desconexão do propósito existencial. Então vamos para exemplo. Se eu vivo no mundo, eu estou aqui. Se eu vivo para, o que é o mais importante para mim? O mundo, não é? Se eu vivo para você, quem é a pessoa mais importante da minha vida? Você. Agora, se eu vivo com você, a gente pode negociar de uma outra forma. Se eu vivo na minha casa, se de repente isso me for tirado, tudo bem. Se eu vivo para a minha casa, tudo eu vou investir lá, tudo eu vou jogar lá. E aí essa casa, ela cria uma proporção muito grande. Quando a gente vive para o mundo, a gente se distrai. E se a gente se distrai com as coisas mundanas, a gente perde a conexão com o nosso ser. Perdendo a conexão com o nosso ser, a gente perde o nosso propósito existencial. Qual que é o nosso propósito existencial? Evolução. Voltar para casa. A gente está aqui de passagem para aprendermos situações, nos tornarmos pessoas melhores e voltarmos. Então, a nossa essência, ela não é material. A gente vem aqui, mas a gente não é daqui. E a Terra, ela não deve tomar todas as nossas atenções. Porque senão, se eu vivo para o mundo, eu vou ser preconceituoso, porque eu vivo num grupo que me fala que eu sou melhor do que vocês. Então, desculpa, mas, entende? Eu nasci assim. Vocês nasceram assim. Então, tem muito o que misturar. Agora, se eu vivo no mundo, eu entendo que hoje eu estou assim, vocês também estão, mas nada importa, a gente é tudo colaborativo, não tem diferença entre nós, além desse mundo. É só aqui que existe uma diferença. Fora, talvez eu, nascida em determinado lugar, com determinada família, sou bem menor do que uma pessoa que nasceu lá longe, sabe? Assim, que nunca estudou, que nunca saiu de casa, que nunca construiu nada, que mora de favor. Aí a gente está conectado com o nosso ser, porque eu não vim aqui para ser melhor que ninguém. Quem é que veio no mundo para ser melhor que a outra pessoa? Quando a gente se sente desse jeito, a gente está para o mundo e não está no mundo, está desconectado com o nosso ser e o nosso propósito. Então, esse é o nosso papel. Se eu, de repente, sento na televisão e aí eu vou e falo com a pessoa lá que fez alguma coisa, e falo que jamais, que absurdo, o que essa pessoa pensa que ela é, eu faço isso, tá, gente? Só estou dizendo que eu faço isso. Como assim? Aí volta e fala, quem que é você? Como assim? Sabe aquela frase, fala assim, mas quem somos nós para julgar, não é assim? Que sempre depois de uma fofoca, a fofoca termina assim, mas quem somos nós para julgar? Se termina assim, tá ótimo. O que a gente precisa ver é não começar. É não começar a maledicência. Terminar assim, vai até legalzinho. Então, quando a gente faz isso, a gente está se achando melhor do que o outro. Está se achando melhor que o outro, a gente está para o mundo e não está no mundo. Porque se a gente estivesse no mundo, a gente ia tentar fazer alguma coisa para ajudar. Ele fez um erro, todo mundo aqui está pagando, o que eu posso fazer para ajudar? A gente não quer ajudar, a gente quer que ele vá para a cadeia, fica lá, a pão e água, porque é assim que tem que ser. Então, satisfaz alguma coisa interna. Então, a ética de Jesus na nossa vida. Jesus é muito ético, né? E o que aprendemos com ele até hoje? Uma coisa muito nossa. O que a gente aprendeu com Jesus até hoje?
Sabemos quando não estamos colocando em prática o que aprendemos? Hoje mesmo eu fui intolerante lá no meu trabalho. Vou contar para vocês. Está terminando, né? É 40? É 8h40? Nossa, vou contar rapidinho. Eu recebo o e-mail. Aí o aluno manda uma dúvida assim. Bom dia. Posso tirar uma dúvida com você? Eu fui pro inferno. Eu falei, gente, que e-mail porcaria é esse? Fala logo o que você quer, menino. Agora eu mando um e-mail perguntando se eu... Não, economiza meu dia, minhas horas preciosas, eu aqui com a cabeça. Tá. Fui intolerante, respondi errado. Aí teve um que mandou assim, ele tinha um prazo até o dia 17 para fazer uma matrícula. E ele manda dia 17. Oi, ainda é possível fazer matrícula? Já tinha passado do horário do expediente. Eu vi dia 18. Aí eu respondi até ontem sim. No vácuo, sabe? Falei, mas o que é isso? Ainda é possível? Olha no programa, olha, porque os jovens de hoje também têm isso. Se for para ir para o show da Taylor Swift, lê tudo, chega uma semana de antecedência, acampa na porta do estádio, porque é o querer, né? Eu quero, eu vou lá e faço. Agora, escola? Não lê nada. Ah, ninguém informou das datas. Está na internet. Qual que é o site? De novo, para comprar o ingresso do show da Taylor Swift, sabe onde comprar. O site da universidade que ele estuda 2 anos, não sabe qual que é. Aí, isso sobe um trem. Aprendi com Jesus? Nada. Não fui tolerante, nem um pouquinho. Né? E aí eu volto, aí tá bom, qual que é a disciplina que você quer, né? Mas na hora, eu não deve fazer isso. Um dia eu vou aprender a não responder, eu posso até sentir, mas vou ter um freio. Daqui mais um tempo, eu nem senti, mas eu já sei onde eu erro, né? Então a gente sabe, e a gente não tem como conseguir resultado diferente, Einstein já falava isso, agindo da mesma forma. A gente precisa mudar alguma coisa para que o resultado seja outro. E aí vem algumas reflexões, né? Como que está sendo a nossa caminhada, se a gente precisa de novos resultados, ou se a gente está muito satisfeito com a nossa vida até agora. Por exemplo, se a gente fosse voltar para o plano espiritual agora, a gente tinha que pedir desculpa para alguém? Nossa vida está zerada? A gente cometeu algum erro? Precisa reparar alguma coisa? Se tiver só sim, sim, tá tudo bem, aí a gente já não precisa calcular a rota. Se não, né, tem que olhar. E aí, como que a gente está se relacionando com Jesus que há em nós, que está aqui internamente, e com Jesus que há no outro? Porque, assim, não tem um negócio de namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você, não é? Isso é lindo, porque eu reconheço que eu tenho um quê de sagrado e reconheço que cada um também tem um quê de sagrado. E como que é isso no cristianismo? Que isso eu acho que é do oriental, né? Como que é isso no cristianismo? A gente entende que a gente tem Jesus e que o outro também tem e que a gente tem que respeitar esse outro, né? E aí, terminando, a Joana de Ângeles fala assim, Jesus é o psicoterapeuta excelente ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus, como a mais importante conquista do homem. Conclama-o, o homem, né, a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se de modo a planificar-se com o que é e tem. O que a gente é e o que a gente tem. Multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. Entendeu? Eu vou oferecer o que eu sou e o que eu tenho, que eu sou sagrada, eu tenho essência divina. Se o outro está na mesma vibe que eu ou não, não tem problema, mas quanto mais eu me conheço, eu me valorizo, eu me amo, eu sei até onde eu posso ir. Se o outro vem, tudo bem, se não, paciência. Esses são os 2 livros, Jesus e Atualidade, Convites Terapêuticos, e eu agradeço a vocês a atenção essa noite, esse convite, né, Vilma? E desejo uma excelente semana para vocês, um excelente Natal, uma mudança de ano com muita perspectiva, com muitos planos, e que a gente tenha aí mais 365 dias para viver a nossa vida com saúde, com realizações, com força, com sabedoria, com aprendizados, né? E com essas oportunidades de rever aquilo que ainda não está muito bom. Então é isso. Boa noite.
Precisa fazer uma mudança, né? Eu cheguei aqui, você falou, cortou o cabelo, tão fácil, né? A gente chega lá, corta o cabelo, corta a sobrancelha, a gente gosta internamente, né?